Olá para você que nos acompanha, que felicidade estar mais uma vez aqui no Conexão Cultura. Seja muito bem-vindo você, seja muito bem-vindo você, meu parceiro Bruno Castilho. Muito obrigado, Vitor. É muito legal ter você em casa e estar com você aqui em mais o Conexão Cultura, com um bate-papo muito bacana e, lógico, também com os nossos quadros culturais. Hoje no estúdio teremos a presença da Nicole Oliveira. Ela começou escrevendo fanfics na internet e conquistou mais de 400 mil leituras. Hoje já tem 5 livros publicados e uma história incrível para contar. E no Sessão Pipoca, a Bruna Koenig traz mais uma resenha completa e detalhada de um dos queridinhos do cinema para você adicionar na sua lista. Dessa vez o filme é A Culpa é das Estrelas, que conta a história de 2 adolescentes com câncer que se apaixonam em um grupo de apoio. E no Tem na Biblioteca você vai conferir Vogue On, Coco Chanel, uma biografia ilustrada que narra a trajetória da estilista que revolucionou a moda. Mais um programa cheio de coisas boas para conferir, então fica com a gente nesses próximos 30 minutos que o Conexão Cultura começou. Você pode acompanhar o Conexão Cultura pelo canal 12.3 em TV aberta ou pelo nosso canal no YouTube, o @TV Câmara SJC. Então, te vai em frente para poder aproveitar tudo que o programa tem de bom hoje, né, Vitor? Vamos correr que pergunta não vai faltar hoje, pois não é é isso? Bora então chamar a Nicole Oliveira para conversar. Seja muito bem-vinda, Nicole. Ai, obrigada, fico muito animada com o convite. Maravilha, a gente ficou animado porque tem bastante coisa pra gente conversar sobre a sua história, que é bem legal. Já vou começar perguntando, vi que você nasceu numa casa repleta de livros, né? E provavelmente desse contato que surgiu essa vontade de ser escritor. Você pode falar pra gente quando que foi, deu aquele estalo, você falou, quero seguir esse ramo? Minha mãe, minha avó, minhas tias avós, todo mundo é professora na minha família. Então, se daria para abrir uma escola só com as mulheres da minha família. Então, eu cresci no meio dos livros. E eu sempre gostei de contar história, eu sempre gostei de ler muito, eu lia demais. Meus pais falavam que não davam conta, sabe, de comprar livro para mim, de tanto que eu lia. Então, eu acho que foi muito natural, porque é algo que sempre esteve ali. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu participava de concurso de redação na escola, então, só que apesar de gostar, eu achava, sabe quando você sente que não é uma carreira pra você, porque você vai ser artista, não vai dar certo. Chegou a pensar em outra profissão? Eu fiz curso de comissária de bordo, Olha só. então eu sou comissária de bordo, mas eu nunca trabalhei, que logo em seguida eu engravidei, e aí eu decidi ser mãe, e eu fiz administração, toda a carreira assim mais comum que a gente vê por medo. E é na pandemia que eu dei o estalo, porque eu fiquei tão presa dentro de casa e dentro de mim, que eu precisei colocar pra fora. E aí eu comecei a escrever. E de verdade, assim, sabe? E aí comecei a alcançar muitos leitores e ganhar confiança e pensar, eu acho que dá pra fazer uma carreira disso. Maravilha. Primeiro foi só com, a gente até colocou com as fanfics, né? Primeiro explica o que é as fanfics, né? E como que você conseguiu pegar um público grande também, né? Que acho que foi a sua primeira mostra aí do seu trabalho, né? Fanfic é ficção de fã. Então, qualquer universo, pode ser com cantores, com livros, com filmes, séries. Quando a gente não gosta do que foi criado, a gente muda e inventa outra coisa. Então, é uma fanfic, né? Uma fanfic de fã. E eu comecei Eu comecei bem despretensiosa e eu não sei o que aconteceu. Eu postava no TikTok, era uma época que estava muito em alta também, todo mundo em casa, né? Então, eu fui pegando algumas views, aí o pessoal foi se interessando pelos trechinhos da história que eu publicava. E aí foi chamando a atenção do pessoal e um foi puxando o outro. E eu também interagia muito com essas leitoras, que a grande maioria eram leitoras, que comentavam, porque no Wattpad é legal que elas podem comentar cada parágrafo. E aí eu interagia com elas e elas ficavam loucas que a autora estava interagindo. E então foi chamando mais gente ainda, sabe? Foi uma coisa puxando a outra. Então foi bem orgânico, assim, crescer ali naquele meio. E nesse começo todo foi com um pseudônimo. Eu não revelei quem eu era. Eu demorei muito para criar coragem e revelar, para contar até dentro de casa. Eu fazia tudo em segredo, ninguém sabia.
E aí, depois que eu criei coragem, contei pra minha melhor amiga, contei pro meu marido, contei pra minha família. E quando eu contei nas redes sociais, que aí tinha um monte de gente que falou, meu Deus, mas eu leio essa fanfic com você que escreve. E aí eu fui criando mais, assim, confiança pra eu poder realmente escrever livros autorais. Você acha que o pseudônimo te ajudou a elaborar suas histórias? Como que foi? Por que você optou por escrever sem o nome aparente? Eu acho que ajudou na confiança mesmo, porque eu tinha muito medo. Não medo da história ou de me expor, mas medo de fazer algo e ser medíocre. Então, pelo menos eu tava escondida ali, sabe? Se fosse medíocre, ninguém ia saber que era eu. E só que o bom foi ao assim, contrário, né? foi algo que foi me dando confiança de falar, eu acho que eu posso falar que sou eu que escrevo, eu acho que eu posso dar minha cara a tapa. E aí foi inclusive muito bom quando eu decidi fazer isso, porque aí mais gente ainda começou a abraçar a minha nova carreira. E aí, como é que foi receber também esse feedback, né, do público, que você achou, começou com o pé atrás, né, usando o pseudônimo, falou assim, não vou me expor logo de cara, mas aí quando você se expôs, enfim, como é que foi também esse feedback? Foi legal, foi muito diferente, eu sou bem pessimista. Eu sou bem pessimista e bem pé no chão. Então, como foi bom, já foi diferente de tudo que eu tava imaginando que fosse ser. E mesmo com as críticas, porque ó, tenho críticas também, é algo que dá pra lidar, sabe? Eu descobri que eu tava com muito medo, sem precisar estar com tanto medo assim. Então dava assim, a gente fica com receio, claro, né? Uma coisa que a gente criou se sabota, e tal, né? total. Só que não é tanto assim também, sabe? E aí eu aprendi isso e quando eu falei que sou eu que escrevo, eu vi na prática que, nossa, eu tava fazendo uma tempestade em copo d'água. E eu já sou dramática, então... Tudo certo para quem escreve, né? Leva um pouquinho de drama para as páginas, né? Nicole, aguarda só um pouquinho que a gente vai fazer uma chamadinha para o próximo bloco, que você vai ver o Sessão Pipoca, que entra em cena com o filme A Culpa é das Estrelas. E claro, tem também mais bate-papo com a Nicole Oliveira. A gente vai falar um pouquinho sobre os livros dela, enfim, já a gente volta com mais Conexão Cultura. De volta com Conexão Cultura e agora é hora de filme. Pois é, a dica da vez é daquelas que você assiste com a pipoca na mão e com o lencinho na outra, porque é impossível não chorar com essa história que fala de amizade, amor, daquele medo de ser esquecido e também sobre a aceitação da morte. Um enorme sucesso de bilheteria e um fenômeno editorial. Vamos conferir A Culpa é das Estrelas no Sessão Pipoca. Oi meus divos, tudo certo por aí? A minha dica de hoje é um filme que arranca lágrimas, emoções e suspiros. A Culpa é das Estrelas. E já vou avisando, se você gosta de histórias intensas, românticas e cheias de significado, esse filme é pra você. I believe we have a choice in this world about how to tell sad stories. On the one hand, you can sugarcoat it. And nothing is too messed up that can't be fixed with a Peter Gabriel song. I like that version as much as the next girl does. It's just not the truth. A história acompanha Reis e Gus, dois jovens que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer. Entre conversa, risada e confiança, os dois constroem uma relação linda, sensível e cheia de afeto. Mesmo diante das dificuldades, eles nos mostram a importância de viver intensamente cada momento. This is the truth. Hey, make some friends. Sorry. My bad. I'm Augustus Waters. I've been in remission for about a year and a half. Maybe you'd like to share some of your fears with the group. My fears? Oblivion. What's your name? Hazel. What's your full name? Hazel Grace Lancaster. Why are you staring at me? Because you're beautiful. O filme vai muito além do romance. Ele fala sobre a vida, perda, esperança, amor e a força dos sentimentos, mesmo em meio à dor. É aquele tipo de história que toca no fundo e faz a gente refletir sobre quem a gente realmente é. I am quite unextraordinary. I reject that at the hand.
You know, Gus talks about you all the time. We're just friends. I hope you realize you trying to keep your distance from me in no way lessens my affection for you. Gus, I'm a grenade. One day I'm gonna blow up, and I'm gonna obliterate everything in my wake. And I don't want to hurt you. E aqui vai uma curiosidade. O título A Culpa das Estrelas vem de uma citação invertida de Shakespeare. John Green, autor do livro, usa essa ideia para mostrar que não podemos culpar o destino pelas doenças e sofrimentos dos protagonistas. São injustiças da vida que simplesmente acontecem. E eu confesso, esse é um dos meus filmes favoritos. Toda vez que eu assisto, eu choro. É impossível não se emocionar com essa história tão linda e tocante. And I know that love is just a shout into the void and that oblivion is inevitable. And I am in love with you. All your efforts to keep me from you are gonna fail. Então já sabe, prepara a pipoca, o lenço e o coração, que semana que vem tem mais Sessão Pipoca. Tchau! Obrigado, Bruna, pela dica. Muito legal, mas agora de volta no estúdio a gente vai voltar a falar com a Nicole, a nossa convidada. A gente acabou de conferir A Culpa é das Estrelas e esse também, eu dei uma pesquisada, é um título que tem 1000 fanfics lá no Wattpad. E aí eu queria saber o seguinte, você como uma fanfiqueira que alterava histórias de outras pessoas, o que você pensa de pessoas acessarem lá o blog para poder alterar as suas histórias? Eu acho que é uma honra, talvez, porque alguém gostou tanto, ou não, mas gostou tanto dos seus personagens, pelo menos, a ponto de querer continuar a história deles ou fazer alguma coisa de uma forma diferente. Então eu acho que se tivesse fanfics dos meus livros, eu ia achar muito maneiro. E apoiar, total. Eu ia. Lá no Wattpad você escreveu uma história baseada no Harry Potter, não é? Fala pra gente como que foi um pouquinho. Eu fiquei pensando como seria se tivesse um personagem de fora do Castelo Bruxo, que é o castelo que seria aqui, né, na América do Sul, lá em Hogwarts, e participando de tudo que aconteceu cronologicamente da história. Então eu criei essa personagem, que eu inseri ela lá, e ela viveu tudo junto com eles, mas não junto com o Trio de Ouro, que é o que a gente vê nos livros. Então, aquele outro lado. Então, enquanto o Harry, a Hermione e o Rony estão lá atrás das Horcruxes, o que estava acontecendo em Hogwarts? É isso que a gente vê, porque a gente tá com ela e com os outros personagens ali. E o pessoal adorou, porque era... A gente sabe o que vai acontecer, sabe? Mas a gente não sabe ao mesmo tempo, porque a gente não tá vendo. A gente só ouviu falar que aconteceu isso. E ali a gente tava vendo realmente o que aconteceu. Então o pessoal pirou muito e me deu, assim, um gás de escrever, sabe? Porque eu sempre gostei muito de Harry Potter, então eu tava ainda em casa, eu tinha relido toda a saga. Então eu tava, assim, muito imersa no universo. Você falou das fanfics dos seus trabalhos, a gente já vai falar dos seus livros, mas já viu alguma coisa em cima dos seus trabalhos que foram feitos ou ainda não? E aí você vai incentivar também a fazer? Ainda não, mas eu gostaria de ver. O que eu já vi foram postagens assim no Instagram de, por exemplo, o que eles estariam fazendo no Dia dos Namorados. E aí eles postam lá o que meus personagens estariam fazendo, que seria uma mini fanfic, né? Que eles que criaram. Então eu achei bem legalzinho, mas escrever mesmo, ninguém escreveu ainda, que eu saiba. Maravilha, vamos adiantar então agora para os trabalhos dela, que ela fez bastante coisa. Você tem 5 trabalhos publicados, né? 3 são esses livros e os outros 2 são digitais, né? Isso. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente dos conteúdos, mas eu também queria saber qual é a diferença de publicar digitalmente e fisicamente. Eu escrevo comédia romântica, então são livros bem sessão da tarde. Eu me inspiro muito nos filmes de comédia romântica dos anos 2000. Então é sempre muito amorzinho, muita coisa engraçada, situações caóticas. E eu gosto muito de escrever no Brasil, se não no Brasil, com personagens brasileiros. Então é muito assim, a gente lê e a gente se reconhece ali pelo jeito que os personagens falam, pelas situações que eles passam, como eles lidam com as coisas. Então é muito assim minha identidade.
Então eu tenho livro de perseguição de banda, eu tenho livro de uma brasileira fazendo faculdade na Inglaterra, eu tenho um livro de romance entre uma madrinha e uma noiva numa despedida de solteira caótica em Campos do Jordão. E eu tenho mais 2 Utilizou histórias. cenários da região, inclusive, Eu uso. né? O próximo, inclusive, que vai sair, se passava aqui em São José dos Campos. Tem um portal pro mundo das fadas lá no Vicentino Aranha. Ai, que maravilha. Olha só, pertinho da gente. E A diferença entre o digital e o físico. a diferença mais, eu acho que os meus 2 outros livros que são só digitais, eles são livros menores, são novelas. Então, para imprimir, é muito caro. O preço do papel é muito caro, todo o custo é algo que às vezes não vale muito a pena pro valor do consumidor final, sabe? Então a gente tem que fazer algumas escolhas na hora de imprimir. Porque talvez se juntar várias histórias pequenas e fazer um livro só com várias histórias, aí vale mais a pena. Mas é por isso, sim, que não tem o físico deles. Mas aí vale a pena deixar no e-book, porque aí o valor é mais barato, o pessoal lê no celular, no e-reader, sabe? No tablet, lê onde quiser. E o seu público gosta, né? Porque geralmente leitor gosta do físico, né? Gosta de ver a página, de tocar. Eu acho que como comecei no Wattpad, meu público tá muito na internet. Então eu publico os e-books online e tem muita leitura. É onde eu mais vendo, onde eu mais tenho leituras é online. E o livro fica mais assim para vender em eventos ou então quem gostou muito da história vai e quer comprar, sabe? A gente vai falar de alguns eventos que você participou, que foram bem legais, mas antes a gente vai chamar o nosso próximo comercial, não é, Bruno? Pois é, mais uma pausa aqui no Conexão Cultura, já a gente volta. Tem o Tem na Biblioteca com uma dica de livro e tem mais papo de leitura também com a Nicole, já a gente volta. De volta com Conexão Cultura, agora o nosso papo continua sobre os livros, mas agora você vai mostrar pra gente uma biografia no Tem na Biblioteca? Já sabe que no Tem na Biblioteca eu indico opções gratuitas para você ler. Hoje eu mostro para vocês a biografia de uma mulher que revolucionou a moda feminina. Ela libertou as mulheres de espartilhos, popularizou o pretinho básico, criou um perfume icônico e onde o seu nome continua sendo sinônimo de elegância. Eu estou falando de Coco Chanel. E a biografia dela tem na biblioteca. Antes de sair de casa, tire um acessório. Essa é a dica dada pela estilista francesa Gabrielle Bouin Chanel, mais conhecida como Coco Chanel. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de vida dessa mulher que quebrou paradigmas. Depois, se você quiser conhecer um pouco mais sobre ela, você pode vir aqui fazer a sua leitura, porque é claro, esse livro também tem na biblioteca. O livro Vogue Coco Chanel apresenta a trajetória de uma das figuras mais influentes na história da moda, Coco Chanel. Escrito por Bronwyn Cosgrave, a obra reúne textos e imagens que mostram como Gabrielle Chanel revolucionou a moda feminina no século XX. Mais do que contar a história de uma estilista, o livro mostra como ela transformou o posicionamento feminino através da moda. No início do século XVII, as roupas das mulheres eram feitas pelos homens com base naquilo que eles entendiam como apropriado. Chanel chegou e resolveu bagunçar tudo. Ela tirou os espartilhos e aquelas roupas cheias de tecidos que eram uma marca da era vitoriana. Uma das diferenças mais notáveis que eu li de todo o meu estudo foi o quê? Nessa época da era vitoriana, os homens começaram a se vestir diferente das mulheres. Começou a ter o quê? Moda de gênero, porque antes era tudo uma coisa louca, gente. As mulheres usavam salto, os homens usavam também. As mulheres usavam aquelas perucas muito grandes, os homens usavam também. Os homens e as mulheres usavam maquiagem, só que nessa época as mulheres começaram a usar roupas diferentes dos homens. Daí a gente vem uma coisa que eu não li em nenhum lugar, mas por todos esses estudos de anos trabalhando com moda, eu sei falar pra vocês que nessa Revolução Industrial foi quando realmente os homens, começaram a colocar a mão ali na graxa e começaram a trabalhar. Todo mundo, de modo geral, começou a trabalhar, inclusive as mulheres, a gente chega lá. Mas por que os homens mudaram tanto o estilo de se vestir? Por quê? Porque os homens precisavam de o quê? De conforto pra trabalhar, de mobilidade, de uma roupa que deixasse fluidez. E as mulheres? As mulheres também precisavam, mas pergunta se elas tiveram essa oportunidade.
não tiveram, porque elas continuavam tendo que usar a anquinha, que a gente vai discutir nesse vídeo também, e continuavam com saias pesadas, com roupas pesadas, e os homens já estavam indo ali pra uma cara mais de terno, pra uma cara mais de lã, sabe, terno de lã, escuro, usando sempre cores escuras, e as mulheres acabaram ficando com o silk, com a seda, em cores mais tranquilas. Chanel construiu uma imagem de mulher independente e moderna, usando sua própria vida agitada para inspirar suas criações. Ela introduziu elementos do guarda-roupa masculino para vestir mulheres com conforto e elegância. Mais do que roupas, Chanel criou comportamentos. Mas tudo começou lá atrás, na sua infância, quando ela perdeu a sua mãe. Chanel foi enviada para um orfanato e lá ela aprendeu a costurar. Mais tarde, ela adotou o nome Coco, que é uma referência à música que ela interpretava em suas passagens pelo cabaré. O nome, inclusive, é de uma música que ela interpretava, Cui Coavu Coco, que é uma referência à palavra cocote. E cocote, convenhamos, tem tudo a ver com Coco Chanel, que significa mulher elegante, extravagante. Inclusive aquelas mulheres que saíam nos jornais por causa da sua vida agitada e de seus vários casos amorosos. A sua relação com os negócios se iniciou quando seu marido, Arthur Capel, e o seu amante, Etienne Bassan, ajudaram ela a abrir uma boutique de chapéus e depois a expandir a marca por Paris. Mademoiselle, les robes que vous avez créées l'année dernière ont été imitées ou copiées dans le monde entier. Les confectionneurs de presque tous les pays du monde ont reproduit vos modèles à des milliers d'exemplaires. Le style Chanel est descendu dans la rue. Est-ce que vous en êtes satisfaite? Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. À mon sens, car il n'y a pas de style en France. Il y a un style dans une nation il y a un style quand les gens de la rue sont habillés comme vous. Et je crois être parvenu à ça. Mais je ne crois pas à la copie, je crois à l'imitation. C'est déjà bien beau d'être arrivé à l'imitation. C'est le plus important, même. Mais même ce qu'il y a de plus important. La copie, c'est une chose très difficile qui ne se pratique plus. Vous savez, on a pourchassé toutes les petites couturières, enfin, on a fait un tas d'histoires pour défendre des choses inexistantes. Car ça m'a toujours semblé, ce qui m'a semblé le plus ridicule, c'est qu'on veuille défendre une mode. On ne peut pas défendre la mode. Pourquoi la défendre? Elle n'est pas une mode si personne ne la voit. Mas a história de Chanel não se resume apenas à moda. Ao longo de sua vida, ela também se tornou uma figura polêmica, envolvida em situações controversas e episódios que até hoje geram debate entre os historiadores. Mas ainda assim, quando se fala em elegância, o nome de Chanel é referência absoluta. Para Chanel, elegância é conforto, atitude, uma ideia que mudou para sempre como o mundo vê a moda. Gosta de moda e quer saber mais sobre essa pessoa que criou o manual de elegância usado até os dias de hoje? Então corre para a Biblioteca Helena Molina. Ela está localizada na Praça Emília Molina, número 77, em Eugênio de Mello. Até o próximo Tem na Biblioteca. Tchau, tchau! E depois dessa dica de leitura, voltamos para o nosso bate-papo com a Nicole para falar também sobre leitura. Você que vai lançar esse ano ainda um trabalho, tem um começando, mas tem um que já está no forno, prestes a lançar, né? Você falou, né, desse que seria passado aqui em São José dos Campos, enfim, o que dá para dar esse gostinho para quem te acompanha agora? Vai ser a minha primeira fantasia. Então eu quis puxar um pouco da comédia romântica, mas na fantasia. Então é um mundo com elfos com asa, poderes. E o portal para esse mundo fica aqui em São José dos Campos. E a protagonista, ela cresceu aqui, ela estudou na Univap. Então assim, a gente vai reconhecer muitos ambientes ali dela. E ela vai para esse mundo para resolver um monte de treta, porque é uma fantasia. Então fantasia, o que mais tem é treta, né? Desculpa, vai lá. O que te levou só a criar esse mundo de fantasia, esse primeiro livro seu? Talvez essa influência também do Harry Potter que você leu e releu? Eu acho que, na verdade, eu não sei. Essa história, eu não sou muito escritora de fantasia, eu sou muito mais da comédia romântica. Foi realmente algo que surgiu e veio a ideia e eu fiquei, assim, num hiperfoco que eu criei todo mundo, escrevi a primeira versão inteira em, assim, 3 meses.
E claro, depois eu passei muito tempo trabalhando na história, mas foi algo muito pontual, assim, sabe? Veio a história e eu falei, vou escrever. Saindo da fantasia e indo para a vida real, como que é esse processo de criar, vender, publicar? Criar, pra mim, eu sou fanfiqueira na vida real. Então tudo que acontece... Tá no bolso, né? Tudo que acontece eu mudo, sabe? Eu pego alguma situação, como Road, que eu persegui minha banda favorita, peguei todas as situações que aconteceram absurdas e transformei no livro, colocando um romancinho ali. Então, tudo que eu vejo que acontece, eu transformo e boto no livro. Em todos os meus livros tem situação, quando meus amigos pegam e leem, eles falam, eu tava com você nisso. Eu falei, eu sei. Fui eu quem escrevi. Eu esqueci a segunda pergunta. A outra é você publicar, vender, todo o processo, né? Para publicar, eu acho assim, a parte mais gostosa é escrever, né? Depois é só uma parte um pouco mais chata, mais burocrática, mais processos. Então, assim, escrever tem que passar por leitura crítica, revisão, diagramar o livro, ir para gráfica. Então, são vários processinhos, assim, que a gente tem que cuidar mesmo e vira mais um lado profissional e não artista, sabe? Para botar o livro digerir, no mundo. Né? E tem ansiedade também, porque você escreve que é a parte gostosa, mas tem todo esse processo que é desgastante, né? Sim. Produzir uma coisa independente até chegar no produto final. E hoje em dia, escritor não é só escritor, né? A gente tem que ser um pouquinho de tudo. A gente tem que fazer o marketing, a gente tem que divulgar. Se não divulgar, pessoas não vão ler o que eu escrevi. Então, a parte mais fácil é escrever. O difícil é o pós. Rapidinho aqui, que a gente já está com o tempo finalizando, você participou de 2 Bienais do livro, né? E na última foi onde você ficou próximo de pessoas que você amava e teve uma repercussão legal com fãs, né? Você pode contar um pouquinho pra gente também desse momento? Eu fui convidada para ir na Bienal de Pernambuco para falar num painel oficial e foi muito legal porque foi meu primeiro convite num painel assim, sabe? Oficial mesmo. Então eu fiquei muito feliz primeiro que eu tive que viajar para um lugar maravilhoso para isso, para falar sobre meus livros e falar de fanfic. Porque tem muito preconceito ainda, tem muita gente que fala que não é literatura de verdade. Então, poder estar num painel oficial de uma Bienal enorme, 3ª maior do Brasil, falando sobre fanfic, foi muito legal. Maravilha. Então é isso. A gente agradece você, Nicole, pelo papo que você teve com a gente aqui. A gente deseja para você sorte nesse livro aí, que seja um sucesso. E quem sabe a gente vê em algum momento do livro dela, uma personagem dando entrevista, talvez? Pois é, então. Vai que a gente também apareça, né? Então, então. E que a gente também quer trazer depois convidar você de novo para divulgar esse livro aqui quando sair. Por favor. Por favor, eu vou adorar o convite. Muito obrigada. Obrigado a você, Nicole. Nosso programa tá acabando, mas ele já tá disponível para você compartilhar com todo mundo. É só buscar pelo nosso canal no YouTube. Joga lá, @TV Câmara SJC, você acha uma playlist completa. É isso. E não posso esquecer de pedir para você seguir a gente também nas redes sociais, no @TV Câmara SJC. Muito obrigado pela companhia e até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.